Oi, eu sou o Abner Santana. Enfim, hoje é um dia bem legal. Vou responder uma pergunta do meu amigo Rafael Cordeiro aí, salvo pela graça, entendedores entenderão. E ele fez um comentário bem interessante no vídeo de ontem, onde eu expliquei um pouco como foi a minha semana passada de treinamentos, apontei algumas das minhas dificuldades e ele também fez algumas perguntas bem interessantes sobre esse novo período onde estou tentando correr novamente intensidade. Tenha em mente que ano passado eu praticamente treinei exclusivamente para maratonas. Eu fiz uma meia no começo do ano, que eu usei como período de teste, queria ter índice, tempo para sair na elite de uma maratona, consegui fazer isso correndo lá em Porto Alegre e também foi uma experiência muito boa essa meia, porque eu fiquei em primeiro geral, embora não tenha valido nada, e primeiro geral entenda que é excluindo os atletas de elite, tá? Então, durante o pelotão amador, que teve uma largada separada, eu fiquei em primeiro geral. É isso, tá? E tem essa especificação, toda essa diferença aí no mundo das corridas. E saiba, já vou fazer uma coisa aqui, que se eu ganho essa prova no pelotão geral, no pelotão dos amadores, eu não ganho bulufas nenhuma, tá? Não tenho direito a nada, mesmo que eu tenha ganhado a prova. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo às loucuras da corrida brasileira. É isso mesmo, tá? Então vamos lá, o que interessa. Então eu contei a minha experiência da semana passada e ele também me perguntou como tem sido viver essa nova realidade, que é trocar resistência, que como um corredor de maratonas o que eu faço é resistir grandes volumes. Ano passado eu corri em média aí semanalmente sempre 150 quilômetros, fazendo algumas semanas maiores aí de 170, mantendo esse volume aí acho que por quase 2 meses, e depois fiz algumas semanas malucas aí de 180, 200 quilômetros. Então foi um ano muito bom, foi o ano que eu mais corri aí na minha vida, 6.000 e tralalá quilômetros. Estava completamente focado. Provavelmente esse ano foi muito desafiador por diversos aspectos, trabalho, corrida, e foi um ano que eu tive dificuldades, mas foi muito bom, a meu ver. Só que o final do ano eu não entendi mais nada, então é por isso que eu já tive essa visão de mudar o treinamento para um volume mais conciso, menorzinho, que é treinar intensidade, principalmente 5 quilômetros e 10 quilômetros. Qual é a minha ideia? Minha ideia é quebrar meu próprio RP no 5, que atualmente é 14,27. 14,27 eu corri, se eu não me engano, lá em 2021. Depois eu corri algumas vezes em 2022, sub-15, e confesso que em 2021 isso aconteceu principalmente por uma questão chamada ódio. Sim, eu estava com ódio das pessoas aqui da minha cidade que duvidavam da minha capacidade. Então, às vezes eu fico pensando nisso e é engraçado a gente ter uma certa motivação que, de certo modo, para mim é errada, que é o ódio das pessoas não acreditar em você, não acreditar no seu potencial. E ainda tem muito disso na minha cidade, tá? Minha cidade tem muitos corredores e tem uma máfia aí da corrida, vamos dizer assim. Acredito que tem no Brasil todo. Já estou mudando o assunto da conversa, mas resumidamente, então eu estava motivado pelo ódio, pela força de vontade de provar para as pessoas que eu tinha condição de correr isso. Eu corri uma vez, as pessoas não acreditaram, depois eu fiz com o Vitão, ele filmando, depois eu corri uma outra vez no final do ano, e aí em 2022 eu fui treinar para pista, competir na pista, eu fiz isso algumas outras vezes, não consegui correr sub-15 na pista até hoje, porque na época eu não tinha condição de treinar na pista, é um ambiente completamente diferente, tem que ter prática, tem que ter essa vivência para conseguir correr bem na pista, e as provas que eu fiz na pista sempre foram provas ruins. Teve um dia que eu corri até embaixo de uma tempestade, eu ainda consegui correr 15 e 20 alguma coisa. Então, beleza, é isso. Então essa era a minha motivação lá em 2021, 22, tanto que eu fui para a tribuna, eu corri 32 bem baixinho na tribuna, quando eu fui para lá, depois da pandemia. Foi um período muito bom, e eu fiz esse plano de treinamento do Jack Daniels que eu estou seguindo hoje já umas 3 vezes na minha vida. Em 2021, acredito que foram 2 vezes. Eu acabei o plano, comecei a fazer ele de novo porque estava em outra intensidade. Então o negócio do Jack Daniels é que você pode viver fazendo esses planos porque você sempre é uma pessoa diferente. Se você for ajustando os ritmos mês a mês, a coisa vai ser cabulosa sempre, vai ser sempre difícil. Por isso que o método funciona. Então vamos lá. Vou responder as perguntas do Rafael Cordeiro aí. E eu até abri aqui no computador, ele começa assim, vou ler o comentário dele, tá? E vou respondendo parte por parte. Cara, depois conta pra gente como essa experiência de já ter corrido para 14 e perceber a dificuldade depois de algum tempo e tal. Então,
respondendo essa primeira parte, por que é difícil sair de uma visão de um atleta que está trabalhando resistência, aguentar, suportar longas distâncias, que é o caso de um maratonista, e agora o Abner tentar correr forte. Essa, para mim, é a minha realidade, tá? Mas se você pensar em caras como o Eliud Kipchoge, que tá correndo aí 14 durante todas as partes da maratona dele aí no 5K, vamos dizer assim, cada bloquinho de 5K, a realidade para ele é tentar correr 13, é tentar correr 12, é tentar competir com os moleques que estão lá nos 5.000 metros. Então é impossível e é muito difícil para ele fazer. Eu estou falando impossível porque vai ser algo complexo, muito trabalhoso para fazer isso. E depois de uma certa idade você começa a ter menos fibras rápidas. E é por isso que você parte para as longas distâncias, porque você tem fibras que vão aguentar resistir, fibras lentas. Então você aguenta longas distâncias, você aguenta sofrer por muito tempo. Então essa é a primeira dificuldade: idade, tempo, e sair de uma abordagem onde você está trabalhando resistência e agora você tem que trabalhar velocidade. Fora isso, eu tenho que trabalhar muito fortalecimento, muita potência, porque é um aspecto completamente diferente. Embora eu esteja correndo em certos ritmos rápidos uma maratona, minha ideia em Porto Alegre era correr 3,25 por km, é uma velocidade considerável, eu não consigo imprimir um ritmo de 3, de 2,55 no 5 tão fácil com essa velocidade. É isso. Então, é o treinamento em si, é completamente diferente. Os intervalados são diferentes. Num aspecto de maratona, a gente trabalha muito fartlek, muito blocos no limiar e não chega tanto no anaeróbico. Agora, no 5K, eu preciso desenvolver condicionamento anaeróbico. Então, nesse momento, eu posso dizer para você que eu tenho muito aeróbico, mas pouco anaeróbico. Então, essa é a pegadinha e essa é a dificuldade. E eu confesso que às vezes eu me sinto fraco muscularmente falando, então eu não tenho força suficiente. Essa é a minha visão de dificuldade, de mudar a chave aí, de mudar as marchas da coisa. Então são dois motores completamente diferentes. E aí ele perguntou qual a sua percepção, acabei de contar, e ele perguntou se você acha que é possível bater esse RP. Então, como eu estou dizendo, lá no começo eu estava movido pelo ódio. Eu tenho até um primo que tem uma tatuagem bem aqui no coração que está cheio de ódio, fuel for hate. Então, o coração, ele precisa ter uma motivação. Acredito que hoje em dia eu não tenho tanto ódio assim das coisas. Esse Abner que tinha raiva das coisas, eu acredito que a corrida foi matando ele aos poucos e eu fui percebendo que a vida é completamente diferente e a minha visão cristã também melhorou muito de lá para cá. Então, eu acredito que consigo. Essa pausa aqui é porque eu acredito que eu consigo, mas eu quero colocar numa palavra. Eu, eu tenho convicção que dê para fazer isso, mas o que acontece? Como eu disse, eu preciso ajustar sono, alimentação e ter disciplina. Não estou muito disciplinado este ano. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou focado, igual eu estava treinando para maratona ano passado, eu deixo de fazer várias coisas. E esse ano eu estou tentando ter vida social. É por isso que eu estou com essas pausas. Por quê? Fazia praticamente 2 anos que eu não tinha uma vida regular na igreja. Então eu não estava tendo comunhão na igreja por muito tempo. Talvez um pouco por conta da pandemia. Então eu estava meio desigrejado. Então eu não tinha essa convivência. E isso era uma coisa que faltava muito na minha vida. Que se uma coisa tá capenga, a outra vai capengar também, e a outra vai ser mais ou menos. Parece que você tá correndo muito bem, parece que tá coisa, mas a tua vida tá meio desgostosa. Então eu estava completamente focado na corrida, mas em algumas áreas da minha vida eu não estava muito satisfeito, não estava feliz. Neste momento, eu estou feliz com as outras áreas, mas estou infeliz na corrida. Então, não sei como eu vou equilibrar essa balança de 3 pratos aí, mas é isso. Então é por isso que eu acho difícil também nesses aspectos, mas acredito que eu consigo bater CRP. Vamos ver quando, né? Mas eu acredito que eu consigo. O que eu considero um tempo rápido, cara, no Brasil, eu acredito que qualquer sub-15 é rápido. E eu vou colocar um outro ponderamento aqui. Hoje em dia, eu vou dizer assim, um dos melhores caras nos 5.000 metros é o Miguel Hidalgo. Se você nunca ouviu esse nome, ele é um triatleta. É isso mesmo, o melhor tempo nos 5.000 metros na pista é de um triatleta. E de um triatleta bem novo. Então, o cara corre, pedala, nada, pedala e corre, né?
e ele consegue ser o melhor nos 5.000 metros, foi o melhor corredor aí no ano passado. Só para você cozinhar a sua cabeça. E ele corre 14 e 20 e pouco, bem baixinho, tá? Então ele é um cara rápido, porque ele tá fazendo um sprint no triatlon e ele consegue ir na pista e bater nos corredores. Então a corrida no Brasil é uma vergonha, na minha opinião. Bem claro e bem direto. A próxima pergunta aí é: conta aí para nós a sua experiência empírica com a volta a treinar velocidade. Cara, para mim é um inferno. Como eu disse no vídeo anterior, foi um dia muito bom na pista, consegui fazer o treino de pirâmide encaixadinho, mas depois, cara, eu precisava fazer um treino limiar, que é correr 3:35, coisa que eu consigo correr uma maratona, não consegui correr os bloquinhos que eram 3 de 10 minutos nesse ritmo. Consegui fazer 2 a 3:45, sofrendo e sofrendo muito, tanto que eu só fiz 2. Então, é completamente complexo, porque o desgaste é tanto na velocidade em comparação com a resistência, para mim, nesse momento, que eu não estou tendo tempo de me recuperar. É lógico, eu estou trazendo à tona, como eu disse, alimentação e dormir bem. Eu estou fazendo isso direito. Então, a minha recuperação está ruim e essa é a minha maior dificuldade com voltar a treinar velocidade, empiricamente falando. Mas eu tenho uma coisa muito boa com velocidade, e as pessoas que treinam comigo tiro intervalado já perceberam isso, e o Vitão é um cara que sofre muito comigo nesse aspecto. Por quê? Quando eu saio da pausa, eu saio muito forte, eu tenho uma saída muito forte, eu consigo entrar numa velocidade pico muito rápido, então normalmente eu faço no formato de J, então eu começo rápido e depois eu estabilizo a velocidade e finalizo naquela velocidade, então eu ganho muito tempo na saída, eu tenho um ritmo muito forte de sair, e isso é um aspecto muito legal, e quando eu estou treinando muito bem velocidade, eu me sinto feliz e alegre e às vezes com o coração meio maldoso, porque eu sei que tem alguém tentando me acompanhar e eu tô acabando com a vida do cara. Então eu me sinto feliz de, qual é a palavra que eu gosto de usar? Desfalecer a pessoa. Então eu gosto de desfalecer a pessoa. Tá vendo que eu tô me abrindo bastante hoje, né? E aí a última ponderação que ele faz aqui é tanto que você fazia uns volumes absurdos e agora seu estilo de treinamento mudou bastante. De volume, para você ter ideia, então um cara que fazia normalmente aí 150 é praticamente, vamos dizer, a metade do que eu fazia antes e principalmente em tempo. Eu sei o tanto que eu consigo treinar, poderia estar treinando mais aí no 5K, tá? Para você ter um bom desempenho hoje, ser um atleta aí de performance, você tem que estar correndo na casa dos 120 a 140, é isso que os caras correm, tá? É quase um volume de maratonista, mas é com intensidade, muito treino de velocidade, tá bom? E aí ele fez uma outra parte aqui que eu vou complementar porque eu acho interessante. Só um adendo na parte da comida, é o que mais sofro. Sou pesado atualmente e por morar sozinho, comer certo é embaçado demais. Então vou deixar uma dica extra aqui pro Rafa, que aqui em casa, normalmente quem cozinha é meu pai. Ele assumiu isso já faz um bom tempo, principalmente porque minha mãe, eu acho que abandonou a coisa. Hoje em dia ela trabalha fora, mas normalmente minha mãe sempre foi dona de casa, então ela cuidava de mim e mais 3 irmãos. A gente somos em 4 filhos, então é uma família bem grande. Minha mãe tinha bastante coisa para fazer e ainda tem até hoje em dia em casa. Então meu pai, ele gosta de cozinhar, então ele assumiu essa responsabilidade. Só que o meu pai, sim, ele é um excelente cozinheiro, gosta muito da comida dele, mas ele gosta de comer muita coisa gordurosa, muita coisa errada. Então, quando eu digo que eu estou comendo errado, é que eu não estou comendo comidas de qualidade suficiente. Porque não adianta eu comer coisa que meu pai pode fazer. Torresmo, panceta, só coisa de porco. Joelho de porco, às vezes ele faz, costela. Então, são comidas, sim, gostosas, saborosas, legal, mas não dá para você comer isso e ter performance. E quando eu digo que eu estou comendo errado, é que eu não consigo comer quantidades corretas. Eu tenho a mania de comer menos do que eu deveria, então eu preciso sempre pesar, principalmente arroz, que é carboidrato, eu acabo comendo menos do que eu deveria, então eu não consigo manter performance porque não tenho energia suficiente. Uma das coisas que mais melhorou a minha corrida foi quando eu comecei a seguir um nutricionista, consegui manter dieta e comer certinho, como o Abner sempre fez e como sempre deu certo para ele. Eu sempre peguei o meu domingo, ou um dia aí, normalmente domingo ou segunda,
e fazia minhas marmitas para a semana ou para 15 dias. Vou destacar aqui uma coisa que eu falo para você quando eu estou focado, eu sou meio imbecil, é que eu fiz 3 vezes isso já por muito tempo, é comer 3, 4 meses a mesma coisa no almoço. O que eu como sempre no meu almoço é carne moída, abobrinha ralada, refogada, e aí arroz integral, feijão e uma laranja. Sempre comi isso no almoço. Teve uma época que eu estava comendo sempre isso, que as pessoas no meu antigo trabalho começaram a reparar isso, falaram, cara, você só come isso? Por que você está comendo só isso? O que está acontecendo? E, segundo o meu nutricionista, segundo a minha visão, não tem nenhum problema você comer a mesma coisa. É você suportar comer a mesma coisa todo dia que vai ser maçante, difícil. Mas eu sempre fazia isso. E aí, no final de semana, eu vivia na regalia, como o meu nutricionista sempre me disse, sempre tentando comer boas quantidades, mas eu comia tudo que estava disponível, que eu tinha acesso. Então é isso, tá? No final de semana, eu normalmente ainda, quando estou treinando maratona, eu normalmente comia açaí, tipo umas 500 gramas de açaí com granola. Então é bastante coisa, dá para fazer isso, dá para queimar tudo isso e, cara, é uma nova experiência, vamos dizer assim, depois de praticamente 2 anos, vamos dizer, sem treinar velocidade, só pensando em longas distâncias, voltar a fazer velocidade é bem desafiador. E foi uma pergunta bem difícil que eu nem sei como responder todo esse comentário com texto, por isso que eu fiz esse vídeo. Espero que você goste. Se você tiver sugestões para mim, quiser me ajudar, quiser conversar comigo, pode mandar aí, pode me procurar no Discord, pode falar comigo. Eu já estou relaxado porque só de pensar em tudo que tem que fazer, como é difícil fazer isso, mostra quão desafiador essas coisas. Eu sei que tem pessoas me acompanhando que estão tentando treinar junto comigo e elas têm percebido o quão difícil é isso, porque é difícil melhorar sua marca, é difícil treinar 2 períodos, é difícil manter esse certo volume. Então, o maior aspecto aí para mim que pega na vida de um atleta é que é tão difícil, cara, ser atleta e ter vida social e trabalhar e fazer tudo. Então, espero que esse vídeo seja esclarecedor para muitas pessoas. Me abri bastante, falei de diversas coisas, isso eu já comentei diversas vezes, mas acredito que foi um vídeo bem interessante. Gostei das perguntas do Rafael aí, o Rafa Cordeiro, né? Salvo pela graça, salvo por Cristo, pela sua misericórdia e abundância em graça. Ele vai achar engraçado isso que eu tô falando, mas essa é a verdade. Ele sempre me faz essas indagações e perguntas muito boas. É um cara que sempre me acompanha, sempre tá me ajudando e é uma pessoa que eu também tenho criado admiração e espero um dia estar aí em Americana pra gente correr junto e espero te desfalecer, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus, uma boa semana e que essa semana a gente consiga completar essa planilha, gabaritar tudo da forma mais precisa. Vamos nessa e bora treinar!